vai dizer assim do verso 1 ao verso 4. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles, o povo, e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Porque eles curaram aquele homem e começaram a pregar com ousadia o evangelho, eles foram presos. Eles foram perseguidos, foram cerceados. E isso também faz parte da unção, como tinha dito aqui anteriormente. Você é ungido, você pode ser perseguido por causa daquilo que você crê, por causa daquilo que você fala, por causa da maneira que você pode abençoar as pessoas com a unção que Deus te deu. Isso pode gerar perseguição para a sua vida. Quer ver um outro exemplo? Também na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Vamos ler Atos capítulo 16, também um texto conhecido, a partir do versículo 14. Vou ler para você todo o texto, para você se situar na história. Versículo 14 de Atos 16 diz: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes derem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Todos conhecem essa história, não é? E a Bíblia fala que, primeiro, uma família inteira, a família de Lídia, se converte. Versículo 14 diz: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, ouvia a palavra. A fé vem pelo ouvir. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. A fé vem pelo ouvir, e o Espírito Santo abre o coração daquele que ouve para que ele possa crer. Assim funciona a conversão. Não é a persuasão do pregador, mas é a ação do Espírito Santo. Então,
A palavra é ouvida, é recebida, mas é o Espírito Santo que abre o coração. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isto. Então, uma família inteira, a família de Lídia, se converteu nessa passagem de Paulo na cidade de Filipe, na Grécia. Então, tudo isso acontece naquele momento em que eles estão ali pregando a palavra de Deus. Depois, continuando o trabalho evangelístico naquela região, debaixo da unção do Senhor como eles estavam, a Bíblia diz que eles vão discernir um espírito maligno. Olha que coisa interessante, verso 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de quê, irmãos? De um espírito adivinhador. Cuidado com os adivinhos, tá bom, irmãos? É demônio, tá? Um espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E aqui você vê uma mulher com um espírito adivinhador, com um demônio, falando a verdade. Olha só, o diabo ele é tão mentiroso que até quando ele fala a verdade, ele tem segundas intenções. Quais são as segundas intenções? Enganar. Esse é o principal objetivo dele. Enganar de qualquer forma que seja, para que você, ao ser enganado, não perceba que está sendo enganado. O melhor engano é esse, né, irmãos? É aquele que te enganam e você balança a cabeça dizendo: tá legal. Você não percebe que está sendo enganado. E é isso que esse demônio está fazendo. Paulo e Silas podiam, a princípio, ficar felizes, né? Poxa, está concordando com o que a gente está fazendo, né? Está referendando, está atestando a nossa idoneidade. Você precisa de atestado do diabo, irmão? Não, né? Então Paulo começou a ouvir aquilo e começou a ficar indignado. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. A unção deu a ele discernimento de espírito, para saber quem é que estava falando aquilo por a vida daquela jovem, mesmo sendo palavras elogiosas a ele. Aliás, a coisa mais difícil é a gente discernir isso quando alguém nos elogia, né, irmãos? É melhor até que nos critiquem do que nos elogiem, porque esses elogios, claro, existem muitos elogios sinceros e nós gostamos de recebê-los, mas não podemos ser enganados por eles, por elogios, porque podem vir até do diabo. Não digo que todo mundo que elogia é o diabo que está usando, não é isso que eu estou dizendo, mas eu preciso, ao ouvir, discernir o que está sendo dito e não me deixar levar por isso, porque pode ser uma afirmação diabólica para de alguma forma mais tarde me desestabilizar. E exatamente foi isso que Paulo discerniu e ficou indignado com aquela repetição, com aquela constância. Veja, ele não fez isso no primeiro momento, isso se repetiu, a Bíblia diz, por muitos dias. Mas então ele, discernindo o que estava acontecendo, a princípio ele pode até ter pensado: não, que legal, bacana e tal, mas depois ele viu: isso é um espírito, isso é um demônio, isso está vindo aqui para atrapalhar a obra, isso está vindo aqui para de repente deixar eu e Silas meio soberbos, né? E a gente, né, viajar na maionese. Ainda não sei se tinha essa expressão naquela época, né? Mas de repente é isso que eles estão pensando, né? Então, a princípio, aquilo não foi identificado imediatamente, mas depois ele, discernindo, indigna-se contra aquilo, e ele então repreende, expulsa aquele demônio também debaixo da unção de Deus, né? Ele discerne o espírito que estava por trás daqueles elogios. E aí, o que acontece? Unção manifestada na casa de Lídia, unção manifestada na expulsão daquele demônio. E aí, o que vem depois da unção? Perseguição. Versículo 19 diz o quê? Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança de lucro, porque o demônio foi embora, ela agora não adivinha mais nada.
Agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e fizeram uma acusação formal contra aqueles 2 homens de Deus, e deturparam tudo que estavam eles fazendo, e os levaram para a cadeia, foram perseguidos e também foram presos, segundo diz aqui a Bíblia. Mas um detalhe do texto: prisão, perseguição, não destrói a unção. A unção permanece, irmãos. Deus, quando está com alguém, não há quem possa impedir. José foi feito de gato-sapato várias vezes, mas a Bíblia diz todo o tempo: o Senhor era com José. Então Paulo e Silas estão presos, mas Deus não os abandonou. Não é? A Bíblia mostra Jeremias abandonado numa cisterna, mas Deus está falando ao coração dele. Então a prisão, a perseguição não interrompem a unção. Pode acontecer, mas a unção permanece sobre eles. E veja o verso 25 diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. E aí, de repente, sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Isso não é um acidente geográfico, isso não é geológico, isso é unção de Deus agindo através daqueles homens que, mesmo nessa situação adversa, cantavam, louvavam, glorificavam, confiavam, não perderam nem um momento a confiança em Deus, mesmo estando injustamente acusados e presos. Não perderam a confiança em Deus e continuaram louvando e cantando até que veio o milagre e o terremoto destruiu aquelas cadeias e eles estiveram soltos naquele momento. E mesmo na prisão, olha o que acontece no verso 30 em diante, como diz a Bíblia: depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? O carcereiro, impressionado com o que acabara de testemunhar, se interessa pela salvação. Irmão, se interessar pela salvação é tudo que Deus precisa para salvar você. Porque você, quando se interessa pela salvação, você reconhece que está perdido. É isso que falta. O que falta nas pessoas hoje é reconhecerem que estão perdidas. E aí, quando você reconhece que precisa de salvação, você já está concordando com Deus que você está perdido. É meio caminho andado para aquilo que Deus quer fazer. E ele pergunta: o que eu preciso fazer? E aí disseram para ele: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E aí o que fizeram eles? Na mesma noite, eles pararam ali, pregaram a palavra a todos os que estavam na casa. Isso também eu observo aqui. Muita gente usa essa promessa: tu e tua casa será salvo, para dizer que é garantido que seus parentes serão salvos. Não é. Isso é a interpretação errada do texto bíblico. Serão salvos se ouvirem a palavra e se renderem a ela. Porque ele diz: olha, o que é preciso fazer? O que é preciso fazer é para tu, para tua casa, para o bairro de São Cristóvão, para o mundo inteiro. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Aí pregaram para ele e para os da casa. Todos creram e foram salvos. Porque se alguém ouvisse a palavra e não cresce, não seria salvo. Isso não é uma promessa, como alguns tentam enganar a expectativa que nós temos, justa e clara, em relação à salvação dos nossos parentes. Você quer que seus parentes sejam salvos? Pregue para eles. Quer que eles sejam salvos? Pregue para eles, testemunhe para eles. É a melhor coisa que você pode fazer, porque não é garantido isso. Infelizmente, frustrei o coração de alguns, mas é a verdade da palavra de Deus e da interpretação do texto sagrado, tanto que a Bíblia diz: então, pregou a palavra e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou os vergões, foram todos batizados, né? Ele e os seus, todos da casa ouviram, todos da casa foram batizados. Então, unção para ganhar a família de Lídia, unção para expulsar o demônio, unção para ganhar a vida daquela família do carcereiro, mas perseguição veio junto, aconteceu também, sofreram as consequências destas ações, mas mesmo assim permaneceram firmes nos princípios da palavra do Senhor. Meu irmão, foi para isso que Deus nos ungiu. Amém? Foi para isso que Deus nos ungiu.
para que a gente seja instrumento nas mãos de Deus. E o ungido do Senhor, ele traz marcas na sua vida que precisam se tornar também evidentes na vida de todos nós. E aí eu volto ao texto que a gente leu lá no início de 1 Samuel, no capítulo 16, para nós vermos estas marcas da unção na vida de Davi e trazer isso para a nossa realidade. Veja, as marcas da unção em Davi, como que isso se estabelece? No versículo 3 de 1 Samuel 16, diz assim: convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Quem é que escolhe? É Deus. Quem é que escolhe alguém para ungir? É Deus. Samuel recebe só a ordem: você vai lá e você vai fazer o que eu te mandar fazer. E agora, para aqueles que ainda não foram ungidos para algum cargo, ou para alguma função, ou para algum tipo de liderança, quem escolhe é Deus. O pastor, o líder, é o instrumento de Deus para fazer o que Deus mandar, mas quem designa é Deus. Então isso fique bem claro para todo mundo. No versículo 12 também está escrito aqui nesse texto, veja: então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ela era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge, pois este é ele. Agora Deus falou com Samuel quem era, de todos aqueles filhos, aquele a quem ele tinha escolhido. Embora, como disse aqui no início, Samuel erroneamente tinha pensado que era Eliabe. Talvez assim, se fosse pela escolha de Samuel, era Eliabe. Estava resolvido o problema. Só que a gente, homens, escolhem errado. Homens escolhem errado, irmãos. Mas Deus não escolhe errado. Deus escolhe certo. E ele disse para Samuel quem era o seu escolhido. E disse: é este. Vai lá e unge ele, porque este é aquele a quem eu escolhi. Então Davi foi escolhido por Deus. E aí o que a gente vê na história? Quem estava reinando nesse momento que Davi é ungido? Está reinando Saul. E Saul, irmão, Saul foi uma aprovação de Deus, mas foi uma escolha dos homens. Não foi uma escolha de Deus. E isso faz toda a diferença. Às vezes você pode ser aprovado pelos homens, mas não foi escolhido por Deus. E aí o que é mais importante é ser escolhido por Deus, e isso é uma marca daquele que é ungido pelo Senhor. Outra marca, no capítulo 18 do primeiro livro de Samuel, no versículo número 14, está escrito assim: Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos. Por quê, irmãos? Pois o Senhor era com ele. Davi tinha sucesso em tudo que fazia, em outras palavras. Lograva bom êxito nos seus empreendimentos. Significa ter sucesso em tudo o que fazia. Por quê? Davi era bom? Davi era inteligente? Davi era esperto? Não, porque o Senhor era com ele. Isso é a marca de um ungido. A marca de um ungido é: o Senhor é com ele. E Saul, que não é ungido? Saul é diferente. Veja o que diz então 1 Samuel 18:8, aqui no mesmo texto está escrito: então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta senão o reino? Saul, ele está aqui cheio de inveja, cheio de ciúmes. O ungido de Deus, o Senhor é com ele. O que não é ungido, a inveja é com ele. Unção traz inveja, irmãos. Unção traz inveja. E quem é ungido é porque o Senhor está com ele. Quem não é, inveja a posição daquele que está no momento ungido pelo Senhor. Outra coisa importante, 1 Samuel 18:16, está escrito: porém todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante dele. Eu disse ainda há pouco que Saul foi uma aprovação dos homens e não uma unção de Deus. Davi, ele tem a unção de Deus,
mas ele também tem a aprovação dos homens. Mas a ordem precisa ser respeitada. Não busque a aprovação de Deus, busque a unção de Deus. Não busque a aprovação dos homens, busque a unção de Deus. A aprovação dos homens pode vir, ou não. Você pode ser perseguido também, como já mostramos aqui. Mas uma coisa não pode ser colocada no lugar da outra. Em primeiro lugar, a unção de Deus. Se os homens vão aprovar ou não, é outra história. Mas Davi também tinha essa marca. O povo reconheceu a unção de Deus que estava sobre ele. Então, unção não é imposta, ela não precisa ser afirmada, ela precisa ser reconhecida. Como já disse aqui em diversas pregações, quando nós dizemos para alguém, me respeita porque eu sou isso, é porque a pessoa não tem respeito por você. Entende? Se você precisa dizer isso, se você precisa invocar o seu título para ser respeitado, na verdade você já não tem respeito. Porque quando há o respeito, ele é reconhecido. Quando há a unção, ela é reconhecida, você não precisa invocá-la. E aqui a gente vê isso na vida de Davi também. Então o povo reconhece Davi. Agora Saul não. Olha 1 Samuel 18, 9. Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Olha o contraste. O povo via Davi com bons olhos. Saul era o contrário do povo. Não via Davi com bons olhos, porque o seu coração estava cheio de inveja. Então ele não reconhece a unção. O povo reconhece a unção, mas Saul não reconhece a unção. E ele fica cada vez mais perdido por causa disso. Cada vez mais angustiado, cada vez mais invejoso, e quem se afunda é o próprio Saul, como isso vai ser visto ao longo da história da sua vida, porque ele não é capaz de reconhecer a unção que está sobre Davi. Mas uma outra marca importante da unção de Deus na vida do ungido é como a gente vê na vida de Davi. Davi sabe esperar a sua hora. O ungido sabe esperar a sua hora. Se você é ungido por Deus, como eu disse aqui, isso não é uma escolha dos homens, isso é uma escolha de Deus. E na hora certa, ela vai se concretizar, ela vai se mostrar, ela vai se revelar. Davi foi ungido lá na casa de seu pai, como a gente viu aqui no início. E nesse momento, Saul ainda é rei. Ainda é Saul que está no reino. Mas quem foi ungido foi Davi. Aonde? Na casa do pai. Não teve testemunha, só quem estava da família, né? Não teve aplauso, não teve reconhecimento público, mas teve a unção. E a unção estava lá, sobre a vida dele, sobre a casa dele. E ele sabe esperar a hora de agir. Ele não diz assim, já que eu sou ungido, eu vou lá e vou tirar com Saul, vou acabar com essa palhaçada, vou dar logo um jeito nisso. Não. A palavra de Deus vai mostrar que Davi, por ser ungido, ele sabe esperar. Ao contrário de Saul. Saul é exatamente o contrário de Davi, porque Saul é o precipitado. Você já viu os erros de Saul na Bíblia? Todos os erros são erros de precipitação. Ele mete os pés pelas mãos, ele faz o que não devia fazer, ele faz na hora errada, ele faz sem estar no momento certo, porque é o homem precipitado, porque ele não tem a unção. O ungido, ele sabe esperar. Quem não tem a unção é precipitado. Não se precipite. Creia em Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas. Davi, ele sabia esperar. E por causa disso, ele é o homem segundo o coração de Deus. E segundo o tempo de Deus, foi colocado na posição para a qual Deus ungiu. Deus ungiu no momento, mas a posição foi só muito tempo depois. E ele teve oportunidades, a Bíblia diz, várias oportunidades de matar Saul. E ele tinha até, além da oportunidade, ele tinha motivo. Não é só oportunidade, ele tinha motivo, porque Saul estava tentando matá-lo. Olha, se ele está tentando matá-lo, tem um motivo para matá-lo. É melhor eu matar ele do que ele me matar, né, irmão? Mas não, ele não faz isso, ele não usa dessa prerrogativa. Ele prefere se retirar. Ele prefere ser até chamado de covarde. Ele prefere fugir do que fazer algo além do que ele deve fazer. Fazer algo sem a direção de Deus, sem a aprovação de Deus.
Então, essa é uma característica também daquele que é ungido do Senhor. E nós, cristãos, ungidos pelo Senhor, como eu disse aqui no início, temos que aprender com isso. Não sejamos precipitados. Vamos esperar o tempo certo, o tempo de Deus, porque Deus está no controle. No controle Deus está, queridos. E olha, uma última marca do ungido que eu quero deixar para você. Está no capítulo 17 de 1 Samuel. No capítulo 17, do versículo 45 até o versículo 47 diz: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves do céu, as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Palavras de Davi diante do gigante Golias, prestes a enfrentá-lo. Davi, então, tem mais esta marca de um ungido. Ele tem o espírito de vencedor. Ungido por Deus, sabe o que Deus tem na sua vida. Então, ele tem atitude de vencedor. Ele tem espírito de vencedor. E, queridos, eu fico muito triste quando eu vejo muitos cristãos que, a princípio, deveriam ser ungidos pelo Senhor, sem esse espírito de vencedor. Derrotados, caídos, desesperançosos, desanimados, prostrados. Não é assim que Deus nos quer. Tem um gigante na frente da gente, a gente parte para cima do gigante. A gente não corre, a gente não chora debaixo da cama, a gente não foge, a gente enfrenta. A unção do Senhor está sobre você ou não está? Deus te ungiu para pregar ou não ungiu? Então você enfrenta, você não pode ter medo. Você não pode recuar. Ah, mas o gigante é grande, eu sei. Davi devia ter a metade do tamanho de Golias, mas mesmo assim ele partiu para cima, porque ele disse: olha, não é a mim que você está afrontando, você está afrontando a Deus. A tua afronta é contra Deus, eu vou contra ti. Nesse poder, no poder de Deus, ele vai então com esse espírito de vencedor, que é característica do ungido. Saul tem isso, irmãos? Saul não tem isso. Eu leio um último texto contigo no primeiro livro de Samuel, no capítulo 31, no versículo 4. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que, porventura, não venham estes incircuncisos e me traspassem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Davi enfrenta o gigante, Saul tira a sua vida. Davi tem o espírito de vencedor, Saul tem o espírito de derrotado. Ele é covarde, por isso ele tira a vida, porque ele prefere perder a vida do que enfrentar a luta. Ele prefere desistir do que lutar. Então, amados, nós precisamos ter o mesmo espírito de Davi. Se nós somos de fato ungidos do Senhor, se nós de fato fomos ungidos, a unção tem que fazer diferença na vida da gente. O comportamento tem que ser outro. Ele venceu, a gente vai vencer também, porque o Senhor está conosco. Você é ungido de Deus? Tem ungido de Deus aqui essa manhã? Então faça o que você tem que fazer. Comporte-se como você tem que se comportar. Enfrente como você tem que enfrentar. Em nome de Jesus. Vamos louvar, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai querido, eu te peço nessa hora que a tua palavra, pelo poder do Espírito Santo, na qual foi ministrada, toque nos nossos corações para promover uma mudança de vida e uma mudança de atitude. Pai, que haja uma conscientização de que o Senhor nos ungiu, porque o Espírito do Senhor Deus está sobre nós e nos ungiu para pregar boas novas e nos ungiu para viver como ungidos do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que haja uma mudança de atitude na vida de cada um de nós, uma mudança de postura diante da vida, uma coragem, Pai, no lugar de covardia. Oh Deus, uma vontade de continuar ao invés de uma vontade de desistir. Pai, em nome de Jesus, fortalece os teus ungidos aqui, a unção já foi dada.
já está tudo que precisamos diante de nós, porque um Senhor já nos escolheu. E agora que a gente possa viver com as marcas desta unção sobre a nossa vida. Abençoa, Pai, o teu povo, eu te peço, em nome de Jesus. Amém.